Bom, gente, agora a gente vai falar então da regra matriz de incidência das contribuições. Por que eu não falei delas lá em cima? Eu quis identificar todas as características depois da gente ter definido a referibilidade e a importância da referibilidade para as contribuições. Então, eu não poderia falar em regra matriz das contribuições sem antes falar em referibilidade com vocês. Então, a regra matriz, primeiro, que a gente vai entrar das contribuições vinculadas, ela traz no antecedente normativo 3 critérios: o critério material, o temporal e o espacial. O critério material é essa descrição de uma ação. Qual ação? A gente está falando de contribuição vinculada. Contribuição vinculada é uma ação do Estado. Passível de ocorrer, critério temporal, circunstância de tempo, critério espacial, circunstância de espaço. Então, esses critérios, eles devem estar descritos na lei como suficientes e necessários para fazer surgir a relação jurídica tributária. Então, o que a gente tem no antecedente normativo das contribuições vinculadas? Descrição legal, geral e abstrata de uma ação do Estado passível de ocorrer numa determinada circunstância de tempo e espaço. Quando há subsunção, ou seja, quando todos esses critérios são concretizados por meio do lançamento, subsunção do fato à norma, faz surgir a relação jurídica tributária. Então, no consequente, você tem descrito a relação jurídica tributária com 2 critérios. O critério pessoal, com a identificação das pessoas, e o critério quantitativo, com o valor. Então, no consequente normativo das contribuições vinculadas, nós temos o critério pessoal. Qual é? Só pode ser contribuinte aquele que, e aí a importância da referibilidade, que integra o grupo social homogêneo que é beneficiado pela atuação estatal que está sendo financiada. Além disso, ele vai ter que realizar, ele vai ter que estar relacionado de uma forma direta e pessoal com a atuação estatal. Então, quando a gente está falando em contribuições vinculadas, essa necessidade do benefício, ele deve ser de uma forma direta e pessoal com a atuação estatal que está sendo financiada e que foi a descrita no antecedente, porque é uma ação do Estado financiada, ok? Então, só pode ser contribuinte aquele que compõe esse grupo social homogêneo. Por quê? Porque as contribuições, elas devem ser orientadas pelo princípio da solidariedade do grupo, regra geral. O critério quantitativo é a mensuração da atividade estatal. Então, é diferente do raciocínio dos impostos, hein, pessoal? Então, você tem o fato, qual foi o fato que fez surgir a relação jurídica tributária? É uma atuação do Estado. Essa atuação do Estado que vai ser financiada. E essa atuação do Estado, ela tem um valor. E esse valor vai ter que ser dividido internamente dentro do grupo de sujeitos beneficiados. Então, o critério quantitativo da contribuição vinculada é essa mensuração da atividade estatal com a divisão interna entre os sujeitos que fazem parte do grupo. Como que é feita essa divisão? A gente vai ver o que é, mas especialmente a partir do princípio da equidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e com foco um pouco aí no princípio da equidade que a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente. Além disso, a gente tem a regra matriz das contribuições não vinculadas. Aqui eu estou falando das contribuições não vinculadas, regra geral. Não estou falando das contribuições de seguridade social que tem a referibilidade diferente, ok? Então, essas aqui são as contribuições não vinculadas que são referíveis, ok? Então, o antecedente normativo tem a descrição legal de um fato do particular, porque a gente está falando de não vinculada, relativa a manifestações de riqueza economicamente apreciáveis, signos presuntivos de riqueza, passível de ocorrer em determinada circunstância de tempo e espaço. No consequente, a gente tem a identificação no critério pessoal de só poder ser contribuinte àqueles que entregam o grupo, porque a gente está falando de contribuições que são referíveis, que vai receber um benefício em relação à atuação do Estado que ensejou aquela instituição da contribuição, que tenham realizado de forma pessoal e direta o fato, aquele fato que denotou capacidade contributiva objetiva.
Eu vou falar um pouquinho do que é capacidade contributiva objetiva, mas é essa ideia do signo geral presuntivo de riqueza, é a identificação geral da riqueza. Não estamos identificando aqui ela para cada sujeito, que a gente vai ver ali no critério quantitativo. No critério quantitativo é a mensuração da atividade estatal, sendo que esse custo que está sendo da atividade financiada é dividido internamente entre o grupo de sujeitos beneficiados à luz do princípio da equidade. Esse princípio da equidade, que a gente vai ver mais para frente, ele pode ser um dos critérios que vai ser utilizados para fazer essa divisão, é a capacidade contributiva subjetiva, que não é da forma global, é considerando cada sujeito individualmente. E aí a gente tem a grande diferença, que são as contribuições não vinculadas e não referíveis. As únicas que podem ser são aquelas destinadas à Seguridade Social. Todas as outras que a gente falou, CID, CIP, todas elas estão dentro daquela regra que a gente viu anteriormente. Mas essa regra matriz aqui que a gente vai ver, ela é muito igual à dos impostos. Qual que é a diferença? A regra de destinação. Então, a regra matriz das contribuições não vinculadas e não referíveis é a descrição legal, geral e abstrata de um fato do particular, relativa à manifestação de riqueza economicamente apreciável, passível de ocorrer em determinada circunstância de tempo e espaço. Qual que é o critério pessoal e quantitativo? Só pode ser contribuinte aqueles que realizam o fato descrito no antecedente, com capacidade contributiva objetiva, e o valor é mensurado pela capacidade contributiva subjetiva. Gente, essa descrição aqui de antecedente consequente normativo das contribuições não vinculadas e não referíveis é idêntico a uma regra matriz de imposto. Mas, o que é a diferença? A destinação para a Seguridade Social. Então, só são não referíveis as contribuições destinadas à Seguridade Social. Então, vamos ver um pouquinho mais de calma esses princípios que eu mencionei aí com vocês, principalmente esse da equidade. Então, quais são os princípios aplicáveis para as contribuições? De uma forma geral, todos aqueles princípios que vocês já conhecem. Princípio da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade e o princípio da uniformidade da tributação nacional e vedação dos limites de tráfico, que é o que eu chamo aí de unidade política brasileira. Então, esses princípios, não vou me adentrar aqui muito a fundo, só atentando para o princípio da anterioridade, que no artigo 195, parágrafo 6º, você tem um específico para as contribuições de Seguridade Social, que é o 90º apenas. Eles não aplicam aquele do exercício seguinte, só o dos 90 dias. Então, é a única diferença aí que a gente pode ter. No resto, tudo igual ao que vocês já conhecem. O que a gente tem aí que vai entrando um pouquinho de diferente? Então, a primeira coisa que a gente tem é a aplicação diferenciada do princípio da igualdade. Eu tinha mencionado com vocês lá na unidade 1 que o artigo 149, ele não traz a menção expressa ao inciso 2 do artigo 150. O que o inciso 2 do artigo 150 diz? Ele veda a distinção em razão de ocupação profissional ou função. Gente, essa distinção em razão da ocupação profissional, ela não é coerente para as contribuições, quando a gente pensa que tem que escolher um grupo. Então, se eu tenho um grupo diferente em razão da ocupação profissional dele, ele vai poder ser tributado de uma forma diferente pelas contribuições. Então, por isso que o artigo 149, ele não traz uma menção expressa ao inciso 2 do artigo 150. Por quê? Essa vedação da distinção em razão da ocupação ou da função exercida é realizada para fins das contribuições. Então, por isso que ele tira o inciso 2. Ah, mas então quer dizer que não aplica o princípio da igualdade? Não. O princípio da igualdade, ele é aplicado, só que ele é aplicado de uma forma diferente. Como eu disse lá quando eu estava mencionando da regra matriz de incidência das contribuições, você vai ter que identificar a capacidade contributiva absoluta ou objetiva quando você está falando de uma contribuição não vinculada. Se ela é não vinculada, o fato que vai fazer surgir a relação jurídica tributária é um fato economicamente apreciável, é um signo presuntivo de riqueza, propriedade, renda ou consumo, circulação de riqueza. Então,
Os signos presuntivos de riqueza principais são esses. A gente vai falar ele um pouquinho mais de calma na próxima aula, de quais são os signos presuntivos de riqueza, mas a ideia é essa. O parâmetro para identificar se a situação vai ser tributável ou não é esse signo presuntivo de riqueza, que vai externar capacidade contributiva objetiva. E a capacidade contributiva subjetiva, ela também vai ser utilizada como uma forma de parametrizar as contribuições que a gente identificou anteriormente, quando a gente falou da regra matriz. Para você parametrizar qual o valor que vai ser cobrado, você deve considerar a capacidade contributiva subjetiva. O que é a capacidade contributiva subjetiva? É considerar cada sujeito individualmente na medida da sua possibilidade econômica. Então, os limites da capacidade contributiva subjetiva é o mínimo existencial, é aquele mínimo necessário para a pessoa viver, para ela sobreviver, para que ela possa se manter como uma pessoa digna. E o confisco é o outro extremo, porque é o excesso de cobrança. Então, a capacidade contributiva subjetiva, ela nada mais é do que considerar a pessoa. E essa pessoa, ela vai poder ser considerada para estabelecer imunidades, isenções, que foi o que aconteceu. A Constituição, ao estabelecer imunidades, ela considera algumas vezes a capacidade contributiva subjetiva, quando, por exemplo, indica que são imunes imóveis, único imóvel, enfim. Eu não vou falar inteiramente a regra constitucional, mas a ideia é essa. A capacidade contributiva subjetiva, ela é muito utilizada tanto para mensurar o valor do tributo, para você fazer a progressão de alíquota, para identificar qual o valor da alíquota que vai ser aplicada, como também para fazer a identificação se vai ser tributável ou não, isenções, imunidades, etc. O importante é que vocês tenham em mente que a capacidade contributiva subjetiva, dentro do parâmetro do mínimo existencial e do confisco, ela também é aplicável tanto para aquelas contribuições vinculadas como as não vinculadas. O excesso e o mínimo tem que ser preservado. Então, a capacidade contributiva subjetiva, ela se aplica tanto para as contribuições vinculadas como para as contribuições não vinculadas. Agora, a forma de mensuração do valor do tributo, para você considerar a capacidade contributiva subjetiva, vai ser só para aquelas contribuições não vinculadas. Por quê? Para as vinculadas, você considera estritamente o valor que é o valor do custo da atividade estatal, dividido. Então, essa divisão, agora que é o tão importante princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? É garantir um equilíbrio entre a geração do custo e o meio para satisfazê-lo, exigindo que o legislador identifique um justo critério para repartir o custo da atividade estatal dentro do grupo de contribuintes. Então, o princípio da equidade, gente, ele é o grande problema do princípio da equidade é a identificação desse justo critério para fazer a divisão do custo. Então, você tem um custo da atividade estatal que está sendo financiada pela finalidade estatal, a finalidade constitucional da contribuição, e precisa identificar um justo critério para você dividir entre aquele grupo de contribuintes identificados a repartição do valor de cada um. Como identificar esse critério, esse justo critério? Esse critério ele tem que ser razoável e proporcional, considerando a atividade estatal que está sendo financiada. Então, mas então qual seria? Não tem, gente, uma receita de bolo para você falar qual que é o justo critério. Porque justo é aquilo que a gente já sabe dentro do direito. Falar o que é justo, o que é injusto é muito complicado. Mas você tem critérios razoáveis e proporcionais para você conseguir dividir o custo da atividade ali entre os contribuintes. Mas então, mesmo sendo uma contribuição não vinculada, ou seja, que surgiu por causa de uma ação minha, vai ter que observar esse critério da equidade, o princípio da equidade? Sim. Se ele não é referido, se a gente está tratando das contribuições como a referibilidade ser essencial a elas, com exceção somente das contribuições de Seguridade Social, o princípio da equidade vai ter que ser observado.
Então, o fato que vai surgir é uma coisa, a finalidade que está sendo financiada é outra. Então, a finalidade é uma atuação estatal, e essa atuação estatal gera um custo que vai ter que ser dividido entre aquele grupo de contribuintes. Então, a ideia ali, por exemplo, da Previdência Social é que o custo para que você aposente daqui 30 anos esteja sendo considerado para a contribuição que está sendo paga agora. Então, a contribuição que está sendo paga agora, você está financiando outros que estão recebendo aquele benefício. Então, esse justo critério é realmente você dividir dentro do grupo para que cada um pague um pouquinho e não seja prejudicado e receba aquele benefício indiretamente da atuação estatal. Então, um critério que é mais, enfim, que pode ser utilizado é a intensidade com que cada integrante do grupo está sendo beneficiado pela atuação estatal. Isso é um critério válido. O outro, para as contribuições não vinculadas, a gente tem a capacidade contributiva subjetiva como um dos critérios passíveis de ser utilizados dentro do raciocínio do princípio da equidade. Então, é realmente, gente, muito importante que vocês tenham em mente a referibilidade como uma exigência das contribuições, uma exigência de todas as contribuições, com exceção das contribuições de Seguridade Social, que seguem o princípio da solidariedade social. Então, essa questão da referibilidade, da regra matriz de incidência das contribuições, isso tudo tem que estar muito claro na cabeça de vocês, porque a gente tem discussões muito atuais que são relativas a essas questões que a gente vai ver na próxima aula. Então, esse conceito de referibilidade com a necessidade do benefício, tudo isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês para vocês entenderem as discussões que a gente tem atualmente. A gente vai continuar no próximo vídeo.